canal que mete o ferrão sem dó. Se o ex-ministro, o Milton Ribeiro, for culpado, tem que pagar, certo? Mas e se de fato, repito, se de fato e comprovado que o presidente Jair Bolsonaro forneceu informação privilegiada sobre busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-ministro, se de fato isso aconteceu, eu pergunto, o presidente também tem que pagar? Porque se isso aconteceu, é crime de responsabilidade. Olha, caso tenha tido algum tipo de informação privilegiada, aí sim configuraria um crime. Evidentemente, essa informação vai ser alvo de uma investigação, alvo de um inquérito perante as cortes superiores, perante o Supremo Tribunal Federal, para avaliar se há algum tipo de vazamento privilegiado ao presidente da República. O crime de responsabilidade, a ocorrência do crime de responsabilidade, que é um dos elementos onde pode haver o próprio impeachment do presidente da República. Então, numa situação extrema, um episódio como esse, uma vez confirmado naturalmente, pode inclusive custar o mandato do presidente da República. Pode custar o mandato do presidente Bolsonaro. O saltitante deve estar tendo múltiplos orgasmos. Aliás, toda a oposição do presidente deve estar gemendo de prazer. Eu vou dar a minha opinião sobre tudo isso mais adiante. Mas antes, quero saber o que você acha. Qual a sua opinião sobre esse caso? Eu, em geral, não noticio, eu apenas comento com minhas opiniões pessoais. Deixo claro que a minha opinião sobre todos os candidatos que aí estão, que se apresentam à presidência da República, ninguém chega nem perto da minha preferência e crédito que tenho e dou ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Dito isso, vamos adentrar minha visão de tudo isso aí. Mas, primeiro de tudo, quero te dizer o seguinte, eu não sou pago para militar em favor do Bolsonaro, mas sou mais um entre milhões que o fazem de graça. Eu vim de graça. Por favor, compartilhe esse vídeo, pois o YouTube prejudica o alcance desse canal por causa das profundas ferroadas que cravo na bunda dos miseráveis que conspiram contra a nação. Os quadrilheiros digitais do PT que habitam esse canal, estocado de suas falácias e desinformações, que aqui frequentam o canal com o intuito de minar a sua opinião, me acusaram de passar o pano no ex-ministro Milton Ribeiro. Me acusaram por não haver comentado nada sobre isso até agora. Vamos lá então. Vou dar um crédito, vou dar um pouco de palco a vocês. Fricazoide, Christian de Andrade e Eterno. Uma das razões do meu canal não ter muito alcance é porque eu não faço vídeos que acompanham a moda do momento, o trending, como se diz. Em geral, me atraso nisso. Primeiro eu tenho que pensar sobre o que está acontecendo, assistir outros canais formais de notícias. Tenho de refletir e buscar informações e então dar a minha opinião pessoal. É verdade que não passo o pano na cabecinha de vocês. Viu? É claro que as minhas ferroadas nos seus totós doem. Afinal, vocês não estariam aqui perturbando e enchendo nosso saco se não fossem as minhas ferroadas. Portanto, eu fico muito grato a vocês. Não me importo que vocês sejam de esquerda. Não me importo, realmente não. E que sejam contra o Bolsonaro, também não me importo. Ou até mesmo sigam e admirem inexoravelmente o Lula ou o engodo da terceira via, ok? Mas ofender os inscritos aqui no canal como forma de argumento, isso é sujo. Fabricar falácias, sofismas, mentiras e desinformação somente para o bem de suas argumentações, eu entendo que essa é sua missão como quadrilheiros digitais. Ah, você diz que não é um quadrilheiro, que não pertence à Brigada Vermelha do Lula? Então, mano, isso é pior ainda, pois além de você ser um mau caráter, você o faz de graça.
Daniel Silveira recebeu quase 9 anos de prisão e uma multa que já soma R$1 milhão, inclusive a esposa está sendo multada, contas fechadas, tendo contas fechadas. Imagina o Milton Ribeiro, se provado a acusação que pesa sobre ele de corrupção, vai ser condenado a 100 anos de prisão. Você entende? Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo que a balança da justiça está com defeito. Ela está pendendo mais para um lado do que para o outro. Essa balança está roubando no que pesa da direita para mais. E do que se pesa na esquerda, está pesando menos, muito menos, ou quase nada. Ô, balancinha descalibrada, hein? Essa balancinha dos juízes, cara. Impressionante. O Alfredo Scaff diz o seguinte sobre o juiz que decretou essa absurda prisão preventiva ao ex-ministro e sobre o envolvimento do presidente Bolsonaro. Vamos assistir. Esse caso, desde que foi decretada a prisão, eu já entendia um pouco frágil o decreto de prisão por 2 motivos. Em primeiro lugar, você tem um ex-ministro que tem domicílio fixo, né, que pediu apuração à Controladoria Geral da União, se afastou do cargo, esponte própria, por livre e espontânea vontade, para colaborar com as investigações, e não tem nenhum indício que ele esteja, obviamente, querendo destruir o andamento das investigações. Isso é muito grave para se prender uma pessoa preventivamente. O juízo de primeiro grau não pode deduzir e achar que porque alguma coisa é grave, alguém pode eventualmente estar com esse intuito. O juízo só pode decretar a prisão quando efetivamente for comprovado que alguém está atrapalhando a instrução criminal. E não era o caso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse absurdo de demorar para dar vista aos autos ao advogado. Isso é uma barbaridade. Não é possível que alguém preste um concurso, se torne juiz federal e não saiba que se o advogado não tiver vista dos autos e imediatamente para exercer a sua ampla defesa, está tudo nulo. E o desembargador deu o maior pito no juiz de primeira instância, né? Como se fosse um corregedor, dizendo que isso é incabível. Isso é uma questão que já está sendo investigada e muito bem investigada pela Polícia Federal. E é assim que precisa continuar. Mas cada pessoa é responsabilizada pelos seus atos. Nós não podemos subsumir e ficar fazendo deduções erradas de dizer, olha, em virtude de uma pessoa que comentou que o presidente teria comentado a uma influência e o inquérito tem que ir para o STF. Inquérito indo para o STF em função do foro privilegiado do presidente da República só vai atrasar as investigações, porque é um elemento subjetivo muito, muito aguçado. Não é possível provar isso com muita facilidade, até porque o presidente conversa com todos os seus ministros todos os dias. Trazer para esta casa a frase que alguns usam em outros templos: mexeu com um, mexeu com todos. Que história é essa? Quando se atinge um dos integrantes, se atinge a corte por inteiro. Mexeu com um, mexeu com todos. É uma proclamação cabível na máfia. O que esperar de uma corte que tem como magistrado presidente que proclama a corte da máfia com o brado de mexeu com um, mexeu com todos? Uma corte que legisla, que investiga, que cala com sua censura autoritária, que julga, que condena e encarcera, que interfere em todos os poderes, que quer se colocar acima do executivo. Mas a única coisa que não faz é proteger a Constituição, pois eles já declararam serem a Constituição. Uma corte que tem um juiz, o Gilmar Mendes, que passou a ser conselheiro político do Lula, que chorou no julgamento do ex-juiz Sérgio Moro. Se isso não foi uma declaração que perdemos de vez o Supremo Tribunal Federal e recebemos em troca uma corte de exceção, uma corte de imparcialidade, de injustiças a quem lhes convém, de injustiça a quem lhes convém, de injustiças a quem lhes convém.
Sim, têm de ser destituídos. Já não servem pra merda nenhuma. Não acredito que o Bolsonaro tenha culpa no cartório. Acredito que ele esteja cercado por abutres de todos os lados. Abutres que se disfarçam de amigos idôneos e confiáveis e abutres às claras, como o saltitante, por exemplo. Você pode dizer o que você quiser sobre ele, sobre o Randolph, mas ele é um abutre, pelo menos ele é um abutre às claras. Vamos fazer de conta que o Bolsonaro fosse impeachado com esse tal crime de responsabilidade, que já ouvimos falar sobre ele, por ter supostamente vazado, alertado o ex-ministro Milton Ribeiro. Vamos piorar ainda. Digamos que o Bolsonaro, já declarado o inimigo número 1 do STF, fosse condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Você acha que o presidente Bolsonaro seria descondenado e liberado para se recandidatar à presidência da República novamente? A Dilma foi impeachada por pedalar, por roubar. O tal de crime de responsabilidade dela foi chamada de pedalada fiscal. Como disfarce dos assaltos à nação que ela praticou, chamaram isso de pedalada. A grana, imagine, grana do BNDES que ela pegou para construir porto em Cuba. Calote, por bilhões de dólares. A refinaria de Pasadena, uma refinaria enferrujada, comprada por bilhões de dólares para lavagem de dinheiro, usado para lavar dinheiro. O uso excessivo do cartão corporativo, e etc, 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 etc. Digamos que o Milton Ribeiro seja realmente culpado. Tem aí o caso do pastor Arilton Moreira e da filha dele. Encontraram pequenas quantias depositadas em suas contas. A filha do pastor Arilton Moreira pagou para o Milton Ribeiro o valor de R$60 mil pela compra de um carro. Embora eu ache estranho essa compra, essa venda, essa transação, pode ser que foi arquitetado em cima da ingenuidade do ex-ministro ou que realmente ele seja culpado. Mas sou obrigado a esperar pelos resultados da investigação para poder ter um juízo sobre essa história em andamento. Eu não sou um policial de investigação, eu não pertenço à Polícia Federal, eu não tenho todos os dados. Como é que eu posso sair por aí afora acusando? Por agora, todos são inocentes até provados, culpados perante a lei e não perante a opinião dessa quadrilha digital que aqui habita no canal, que habita no mundo do WhatsApp e da velha amarelada mídia militante. Sem querer justificar nada ou querendo comparar o vazamento de uma informação com o impeachment da Dilma, que aliviou milhões dos cofres públicos, comparar R$60 mil com o ladrão melado de petróleo que roubou bilhões do Brasil, dos cofres públicos, do povo, me permita a você, que é da quadrilha digital, da mortadela, mandar-lhe a merda, mano. Zangão Blues. Passei o pano? É o único canal que mete o ferrão sem dó.